Boa tarde, gente. Dando continuidade a equilíbrio iônico, mas já na apostila 4, então a gente vai continuar calculando a concentração de H+, de OH-, de soluções ácidas e básicas. O que muda nesse capítulo é apenas a mudança de escala. A gente vai parar de representar a concentração de H+, em um número que geralmente era exponencial, e mudar essa base para uma base logarítmica, porque pH nada mais é do que menos log da concentração de H+. É lógico, a gente está utilizando como referência o cálculo da concentração de H+. Então, como parâmetro, soluções ácidas. Ou até mesmo soluções básicas, utilizando como referência a autorização da água. A gente vai chegar lá. Mas eu poderia também calcular em termos de concentração de OH-. Seria o pOH. Tá? Então, para que serve essa escala? Ela só expressa de modo mais simplificado a acidez e a basicidade de uma solução. Então, por exemplo, eu tenho uma solução onde a concentração de H+ é igual a 1 vezes 10 a menos 6. Qual seria a maneira mais simples de representar essa concentração? Tirar ela dessa exponencial e aplicar uma unidade logarítmica para ela. Aplicar uma expressão logarítmica. Então, H+, ou eu falo que a minha concentração ela é 1 vezes 10 a menos 6, ou então eu aplico o log de H+, que seria o pH, e passo de 10 a menos 6 para 6. Porque como a base é 10, o logaritmo de 10 a menos 6 é igual a menos 6. Como é menos log de H+, então vai ser simplesmente 6. Então, 10 a menos 6 de concentração de H+, é igual a pH igual a 6. Tá? Então, só uma inversão de base. E é bem tranquilo. Por exemplo, vamos levar como parâmetro a autoionização da água. Né? Por que ela é tão importante? Porque a água tem esse caráter anfótero. Ela libera H+, então ela pode atuar como ácido, mas quando ela libera H+, ela também libera OH- na mesma quantidade. Então, como a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-, a gente fala que a água tem um caráter neutro, não é nem ácido, nem básico. De forma experimental, encontramos que o produto dessas concentrações de H+ e de OH- da água é igual a 10 a menos 14. Quando que uma solução ela é ácida? Quando ela tem a concentração maior de H+. Quando que uma solução é básica? Quando ela tem uma concentração maior de OH-. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma solução onde a concentração de H+ é igual a 10 a menos 1. Qual vai ser a concentração de OH-? 10 a menos 13. Porque 10 a menos 13 vezes 10 a menos 1, eu tenho 10 a menos 14. Então, eu tenho que utilizar sempre como parâmetro a autoionização da água. E aí é uma questão de equilíbrio químico. É uma questão de Le Chatelier. Se eu aumentar a quantidade de H+, eu desloco o equilíbrio. Se aumentar a quantidade de OH-, eu também desloco o equilíbrio, mas no final ele vai reestabelecer esse equilíbrio onde a constante ela é a mesma. Então, uma concentração onde uma solução onde a concentração de H+ é igual a 10 a menos 1, o pH dessa solução vai ser igual a 1. Uma solução onde a concentração de OH- é igual a 10 a menos 13, então o pOH vai ser igual a 13. Gente, se a concentração de H+ e a concentração de OH-, o produto vai ser igual a 10 a menos 14, então o somatório de pH mais pOH, ela tem que chegar no máximo a 14.
Então a gente consegue estabelecer um parâmetro, que é essa escala de pH, ela vai ser uma escala que vai atuar entre 0 a 14. Utilizamos como parâmetro o pH, significa o seguinte: quanto mais próximo de 14, mais básico é a solução. Quanto mais próximo de 0, mais ácida é a solução. E 7 seria o pH neutro, por exemplo, a água, onde ela autoioniza e a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Um exemplo, o suco de laranja, ele tem um pH ácido, então pH 2. O sangue, ele tem um pH básico, ele tem um pH igual a 7. O leite já tem um pH um pouco mais ácido. O tomate já tem um pH um pouco mais ácido. Então é uma escala muito mais simples, é uma escala que perde aquele expoente, que poderia ter uma variação numérica muito grande, e agora essa escala ela é encurtada. Então a escala de acidez ela vai ficar entre 0 e 14. É lógico, é uma escala de acidez e basicidade que usa como parâmetro a água. Então, o que a gente está medindo ele tem que ser solúvel em água para que a gente possa estabelecer esse parâmetro. Se não for solúvel em água, seria um outro parâmetro, que seria a escala de pKa ou a escala de pKb, mas isso aí é uma outra aula. A gente está falando só de compostos que são solúveis em água. Então, um exemplo, o sangue arterial humano, que a gente já viu que tem um pH básico, ele tem um pH igual a 8. Então ele quer saber qual é a concentração de H+. Simples, né? Seria o pH vai ser igual a 8 e eu quero saber a concentração de H+. Então a concentração de H+ vai ser igual a 10 a menos 8. Um outro exemplo, o suco de laranja padrão para exportação apresenta concentração de H+ igual a 2,9 vezes 10 a menos 4. Determine o pH desse suco. Depois pede para justificar a resposta e falar se ele é ácido ou básico. Então, qual seria o pH? pH vai ser menos log de 2,9 vezes 10 a menos 4. Notem, gente, que nessa expressão eu tenho 2,9, que foge a expressão que foge à base 10, e eu tenho 10 a menos 4. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma propriedade do logaritmo que seria aplicar o log de 2,9 e aplicar o log de 10 a menos 4. Então, uma expressão seria log de 2,9 vezes 10 a menos 4 vai ser igual a menos log de 2,9 mais o log de 10 a menos 4. Log de 10 a menos 4 é 4, a gente conhece, né? Seria, no caso, log de 10 a menos 4, menos 4. Log de 2,9 a gente não tem que decorar, então isso vai ser dado na questão. Dado que o log de 2,9 é igual a 0,46. Jogo na expressão. Então, o pH de uma concentração de 2,9 vezes 10 a menos 4 vai ser 0,46 menos 4. Então, o pH vai ser igual a 3,54. 3,54 fica abaixo de 7. Como fica abaixo de 7, ele é um pH ácido. Galera, então, essa foi a aula de hoje. Simplesmente a gente pegou aquela expressão que estava em exponencial e aplicou uma expressão logarítmica. E a gente calculou o pH de algumas soluções. Tá, gente? Então, por hoje é só. Beijinho. Até a próxima.